Eu tinha 32 anos quando percebi que nunca tinha prestado atenção em mim mesma. Não do jeito certo, pelo menos. Tinha prestado atenção nos outros a vida toda. No que achavam de mim. No que esperavam. No que eu deveria ser até aquela altura da vida. Casada ou quase. Pensando em filho. Estabelecida. Previsível. Eu tinha feito tudo isso com tanto cuidado que nem percebi quando parei de me perguntar o que eu queria. Então ela apareceu. Não foi um momento dramático. Não teve trilha sonora. Foi uma terça-feira de manhã, o tipo de terça que parece ter sido fabricada em série, igual a todas as outras. Eu estava no mesmo café de sempre, na mesma fila de sempre, pedindo o mesmo cappuccino com adoçante que pedia há 3 anos, e ela estava do outro lado do balcão. Camila. Eu nem sabia o nome dela ainda. Só sabia que era nova, porque antes tinha um senhor chamado Rogério que sempre errava meu pedido e me chamava de moça com um sorriso desculpável. Ela não me chamou de nada, só anotou o pedido com uma letra miúda no bloco, levantou os olhos e disse: "Pode aguardar", com uma voz que parecia ter sido calibrada para soar exatamente assim, nem seca, nem doce. No meio, eu fui sentar na minha mesa de sempre. E percebi, lá pelos 3 minutos de espera, que eu estava esperando ela me trazer o café, em vez de esperar o Rogério. O que era estranho, porque eu nunca esperava nada de ninguém num café. Eu só tomava o cappuccino e ia trabalhar. Talvez você esteja me ouvindo agora e já saiba onde essa história vai. Talvez você já tenha sentido essa coisa pequena, essa virada mínima de atenção que não tem nome ainda, mas que você sente no peito como uma nota musical levemente fora do compasso. Esse não ainda sei o que é. Se já sentiu, fica comigo, porque isso aqui é pra você também. Ela trouxe o café. Colocou na mesa sem cerimônia. E quando foi embora, eu olhei pra nuca dela, o cabelo preso numa trança descuidada, um fio solto no pescoço, e pensei: que cabelo bonito. Só isso. Guardei o pensamento numa gaveta e fui trabalhar. Eu trabalhava numa agência de comunicação pequena, o tipo de lugar onde todo mundo conhece o lanche de todo mundo e as discussões sobre fontes de texto viram brigas de verdade. Gostava do trabalho. Gostava da rotina. Tinha uma vida que, de fora, parecia completa. Tinha até um ex-namorado recente, o Rafael, com quem fiquei 4 anos, e terminei de um jeito que todo mundo chamou de maturidade, mas que na verdade foi só cansaço. Não de brigar, de tentar sentir o que eu achava que deveria sentir e não conseguir. Minha mãe disse que era porque eu era exigente demais. Minha amiga Ju disse que era porque o Rafael era burro demais. Eu disse que era porque a gente não tinha mais futuro juntos, que era a versão adulta de dizer as duas coisas. Mas a verdade, que eu ainda não tinha palavras para contar, era que eu nunca tinha sentido por ele aquela coisa que eu via nas pessoas quando amavam alguém de verdade. Aquela atenção involuntária, aquela vontade de olhar de novo. Eu não sabia que estava procurando um nome para isso. Não sabia que ia encontrar numa terça-feira de cappuccino. Voltei ao café na quarta, e na quinta, e na sexta. O que não era novo. Eu sempre fui naquele café. O que era novo era que eu comecei a chegar cedo o suficiente para garantir que ela estaria no turno da manhã. O que era novo era que eu já sabia que ela usava um brinco diferente em cada orelha, que tinha o hábito de morder o lado interno da bochecha quando pensava, que tratava os clientes com uma atenção que parecia personalizada mesmo quando era rápida. Eu memorizei esses detalhes sem decisão consciente. Como se minha cabeça tivesse começado a coletar evidências de alguma coisa que ela ainda não me contou. Você já fez isso? Ficou olhando para alguém e percebeu que sabia coisas demais sobre como essa pessoa se move pelo mundo? Não é assombro. É o oposto. É uma forma de cuidado que aparece antes de você ter permissão para exercer. Na segunda semana ela me reconheceu antes de eu falar o pedido. Cappuccino com adoçante, ela disse, já com a caneta no bloco, e sorriu. Não foi um sorriso de atendimento. Foi um sorriso de reconhecimento. O tipo que diz eu te vi. Eu voltei para a mesa e fiquei com o coração disparando de um jeito que não combinava com a situação. Fui no banheiro. Me olhei no espelho. Me perguntei o que estava acontecendo comigo. Não obtive resposta, mas a pergunta ficou. Nos dias que se seguiram, eu tentei analisar aquilo de um jeito racional, como uma adulta de 32 anos deveria fazer. Concluí que estava só carente depois do término com o Rafael.
que era projeção. Que eu admirava o jeito dela de trabalhar, a competência, a calma, que às vezes a gente confunde admiração com outra coisa. Convenci a mim mesma disso por exatamente 11 dias. No 12º dia, ela veio trazer o café e disse, sem que eu tivesse perguntado nada: "Você parece que está resolvendo um problema difícil toda vez que entra aqui." Eu ri, surpresa. "É porque geralmente estou", eu disse. Ela apoiou as 2 mãos na borda da mesa, levemente, como quem vai embora, mas ainda não foi, e perguntou: "Resolve?" "Às vezes", eu disse. Ela acenou com a cabeça, como se isso fosse uma resposta satisfatória, e foi embora atender outra pessoa. Eu fiquei olhando para o cappuccino por uns 40 segundos antes de conseguir trabalhar. Naquela noite, deitada, tentando dormir, eu tive um pensamento que chegou sem pedir licença e se instalou no meio do peito com uma clareza desconcertante. O pensamento era: eu quero que ela me olhe de novo assim. E ali, no escuro do meu quarto, com o ventilador girando e o barulho da rua lá embaixo, eu não consegui mais fingir que era admiração. Fiquei acordada por muito tempo. Se essa história está tocando você, talvez seja porque ela também fala um pouco da sua. Não precisa ter sido num café. Não precisa ter sido uma mulher. Pode ter sido qualquer momento em que você olhou para dentro e encontrou algo que não estava no mapa que você tinha desenhado para sua vida. Isso assusta. Eu sei. Porque não é só sobre uma pessoa. É sobre tudo que você construiu em cima de uma versão de você mesma que talvez não fosse completa. São as conversas com a sua mãe. São as suposições das suas amigas. É o Rafael, ou o equivalente do Rafael na sua história, que não foi errado como pessoa, só foi errado como escolha. E agora você entende por quê. Eu levei 3 semanas para pronunciar a palavra dentro da minha cabeça, não em voz alta, só mentalmente. No chuveiro, com a água quente, sozinha com a minha própria consciência. Falei: talvez eu goste de mulheres e o mundo não acabou. O que é engraçado, porque eu tinha passado semanas me comportando como se fosse acabar. Como se a simples existência daquele sentimento fosse algum tipo de erro que eu precisava corrigir antes que alguém notasse. Como se sentir aquilo fosse diferente de sentir qualquer outra coisa humana. Mas no chuveiro, com a água esquentando o pescoço, eu falei a frase. E ela não destruiu nada, só ficou ali, no vapor, me olhando de volta. Eu não contei pra ninguém. Ainda não estava pronta, mas comecei a ser diferente no café. Comecei a responder quando ela perguntava coisas, a ficar na mesa um pouco mais do que precisava, a perguntar o nome dela, Camila. Ela disse, e eu repeti internamente o nome umas 4 vezes, como quem aprende uma palavra nova em outro idioma. Fui descobrindo coisas, que ela era formada em design gráfico, mas trabalhava no café enquanto montava o portfólio, que morava a 6 quarteirões dali, que tinha uma gata chamada Tônica, que não gostava de cinema comercial, mas amava documentários sobre lugares que nunca iria visitar. Ela foi descobrindo coisas de mim também, que eu trabalhava com comunicação, que tomava o mesmo café há 3 anos, que carregava sempre 2 livros na bolsa, mas raramente terminava o primeiro. Certa manhã ela disse, "Você é uma pessoa de hábito." Eu disse, "Você é a primeira pessoa que faz isso parecer interessante." Ela deu aquela risada baixa, contida, que eu já conhecia, e disse, "Hábito não é problema. Problema é hábito sem escolha." Fui trabalhar pensando nessa frase o dia inteiro. De que cidade você está me ouvindo agora? Me conta nos comentários, porque essa história não aconteceu só aqui. Ela acontece em Belo Horizonte, em Belém, em Porto Alegre, em cidades pequenas onde o café tem nome de família e todo mundo sabe a vida de todo mundo. Ela acontece onde quer que uma pessoa olhe para dentro de si mesma e encontre algo que não sabia que estava lá. Eu quero saber onde você está enquanto me ouve. Foi uma sexta-feira à noite. Eu havia passado a semana num projeto difícil, o tipo que faz você chegar em casa com a cabeça cheia de coisas que não saem com um jantar. Estava no meu apartamento com a televisão ligada de fundo e um prato de macarrão na mão, quando recebi uma mensagem de uma colega me chamando para sair. Eu ia recusar. Era o meu padrão.
Mas aí pensei em Camila dizendo hábito sem escolha e fui. O bar era pequeno, do tipo que toca música que ninguém conhece, mas que todo mundo gosta. Tinha aquela iluminação baixa que faz as pessoas parecerem mais bonitas e mais honestas ao mesmo tempo. Eu estava com 2 colegas tomando um drink que não pedi por nome, mas que era verde e forte, quando ouvi a voz. Levantei os olhos. Camila estava 3 mesas à frente, sem uniforme do café, de blusa preta, o cabelo solto pela primeira vez que eu via. Estava com 2 amigas. Riu de alguma coisa que uma delas disse, e a risada foi a mesma. Baixa, contida. Mas aqui, fora do café, parecia pertencer a ela de um jeito mais completo. Ela me viu quase ao mesmo tempo. Acenou com a cabeça. Eu acenei de volta. Minha colega ao lado perguntou: "Você conhece ela?" "Do café perto do trabalho", eu disse. Voz normal. Coração acelerado. Mais tarde naquela noite, quando os grupos tinham se misturado pela lógica informal dos bares pequenos, eu e Camila ficamos sentadas na mesma mesa. As outras conversas aconteciam ao redor de nós, mas a nossa ficou mais quieta, mais próxima. Ela me perguntou como tinha sido a semana. Eu contei, de verdade, não do jeito que a gente conta para ser educado. Do jeito que a gente conta quando quer que a outra pessoa entenda. Ela ouviu sem interromper, depois disse: "Você segura muita coisa sozinha." Eu ri, levemente desconfortável. É mais fácil assim. Ela me olhou, não com julgamento, com aquela atenção que eu já conhecia do café, mas agora sem o balcão entre nós. E disse: "Às vezes mais fácil não é a mesma coisa que melhor." Ficamos em silêncio por um segundo que durou mais do que um segundo deveria durar. Então eu disse, sem planejar: "Você fala coisas que ficam na minha cabeça." Ela não desviou o olhar, disse baixinho: "Eu sei." E aquele "eu sei" cabiu em mim de um jeito que eu não consigo descrever completamente. Porque não era só sobre as frases. Era sobre tudo. Era como se ela também tivesse estado prestando atenção. Como se não fosse só eu colecionando detalhes. Saímos do bar juntas, mais tarde. As amigas tinham ido embora. A rua estava daquele jeito que as ruas ficam quando é quase meia-noite e a cidade não decidiu ainda se vai dormir. Caminhamos um trecho. Ela morava na mesma direção. Na esquina onde nossos caminhos separavam, ela parou. Eu parei. Ela disse: "Posso te falar uma coisa direta?" Eu disse que sim. Ela disse: "Eu fico olhando para você toda manhã e fico esperando você perguntar alguma coisa além do café." O peito inteiro parou. Eu levei uns 3 segundos. Depois disse: "Eu estava com medo." Ela perguntou: "Do quê?" Eu pensei na palavra que tinha falado no chuveiro semanas antes. Pensei em tudo que aquela palavra movia, em todo o peso que vinha junto. E disse, pela primeira vez em voz alta, para outra pessoa, de que isso fosse real, e de que eu não soubesse como ter isso. Ela ficou quieta um momento, depois estendeu a mão, não para segurar a minha com firmeza, só para deixar a mão ali, aberta, entre nós. Eu olhei para aquela mão, pensei em hábito sem escolha e escolhi. Coloquei minha mão na dela. Ficamos assim, paradas na esquina, com a cidade ao redor fazendo seus barulhos indiferentes. E foi simples. Não foi um filme. Não foi uma revelação com iluminação dramática. Foi só 2 pessoas numa calçada, de mãos dadas, entendendo que aquilo era real. Chorei um pouco. Ela não perguntou por quê. Não precisou. Eu tenho 33 anos hoje. Não é uma história que terminei de contar nem pra mim mesma inteirinha. Contei pra Ju primeiro no almoço, e ela ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo antes de dizer: "Faz sentido." E sorriu. E pediu mais detalhes sobre a Camila com aquela curiosidade afetiva que só amiga de verdade tem. Minha mãe ainda não sabe tudo. Mas sabe que existe alguém. Disse: "Você está diferente." Eu disse que estava bem. Ela disse que era a mesma coisa, talvez seja. Com Camila eu aprendi que amor, quando é certo, não pede que você se diminua para caber nele. Ela não precisou me convencer de nada. Não houve discurso. Houve atenção, ao longo do tempo, até que eu me sentisse segura o suficiente para me ver. Aprendi que descoberta tardia não é atraso.
É o tempo que cada pessoa precisa para se ouvir de verdade, em meio a todo o barulho que o mundo faz sobre quem você deveria ser. Aprendi que o medo não desaparece de vez, que ainda tem dias em que eu estou num lugar público com ela e meu corpo fica levemente tenso, esperando um olhar que não deveria importar, mas que ainda dói quando vem. Que ainda tem perguntas que não sei como responder. Que ainda tem partes de mim que estão sendo apresentadas a mim mesma pela primeira vez. Mas aprendi que é possível construir uma vida com espaço para essas partes. Se você chegou até aqui, me pergunte uma coisa. Não sobre a Camila. Não sobre o café. Me pergunte por que essa história ficou com você. Porque às vezes a gente ouve uma história que não é exatamente a nossa e sente que é. Porque às vezes o que ressoa não é o enredo, é o sentimento por baixo, a sensação de ter ficado quieta sobre alguma coisa importante por tempo demais. De ter confundido conforto com verdade. De olhar para alguém e sentir aquela nota fora do compasso que você não sabe nomear ainda. Se essa história está tocando você, talvez ela também fale um pouco da sua. E se falar, eu quero que você saiba que não precisa ter tudo resolvido para começar a se escutar. Que 32 anos, ou 19, ou 47, não é tarde para aprender o que você precisa para ser inteira. Que existe espaço aqui para você também. Se inscreve no canal para ouvir outras histórias como essa. E me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo agora. Porque eu imagino você em algum lugar, com o fone no ouvido, ou a voz vazando pelo celular, e quero saber de onde vem essa escuta. Obrigada por ter ficado. Cuida de você.